Olá, pessoal! Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre conceitos atômicos e fazer uma comparação entre eles. Hoje a aula é sobre semelhança atômica. Bom, nós vimos anteriormente que o átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons constituem o núcleo do átomo e os elétrons orbitam ao redor dele. Hoje nós vamos entender um pouco como que nós podemos fazer essa representação. Vamos utilizar como exemplo o átomo de carbono. O primeiro conceito é o conceito do número atômico. O número atômico ele representa o número de prótons que esse átomo tem. Ele é representado com a letra Z e ele é posicionado na parte inferior esquerda. O átomo de carbono possui 6 prótons. O segundo conceito é o número de massa. Ele é a soma de prótons e nêutrons do átomo. Ele é representado pela letra A e é posicionado na parte superior. Pode ser posicionado à esquerda ou à direita. No caso, o átomo de carbono, ele possui 6 prótons. Somado a 6 nêutrons, constitui um número de massa igual a 12. Bom, outro conceito fundamental é o conceito de elemento químico. O elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Os átomos que possuem 6 prótons significa que são os átomos de carbono. Bom, uma relação muito importante a ser feita é a relação entre elétrons. Em um átomo, no seu estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se formos pegar o exemplo do carbono, nós temos um número de prótons igual a 6, o número de elétrons também é igual a 6. Bom, agora que a gente sabe sobre esses conceitos, vamos entender um pouco sobre a semelhança atômica. Vamos comparar os átomos e entender um pouco dessas terminologias. Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Os isótonos são os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Os isóbaros são os átomos que possuem o mesmo número de massa. E os isoeletrônicos são os átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Bom, é interessante estudar um pouco sobre o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio possui 3 isótopos principais. Cada um deles se difere por ter um número de nêutrons diferente. Por exemplo, o prótio, ele possui um próton e nenhum nêutron. O deutério possui um próton e um nêutron, e o trítio possui um próton e 2 nêutrons. Bom, pessoal, agora que a gente sabe um pouquinho sobre a semelhança atômica, vamos tentar resolver uma questão. Um acidente radioativo com césio-137 aconteceu na cidade de Goiânia em 1987. Foi o maior acidente radioativo já ocorrido no Brasil. É um dos maiores acidentes com o isótopo césio-137, causando centenas de mortes. O césio-137 se decompõe formando o elemento químico bário-137. Quando comparados, esses átomos podem ser considerados. Bom, observando as alternativas, nós percebemos que vamos precisar de comparar 2 elementos químicos. Vamos procurar na questão onde estão esses 2 elementos químicos. Podemos ver que no meio da questão temos o césio-137 e o bário-137. Uma dica muito importante é aonde está posicionado os dados que vamos precisar de analisar. Percebemos que o 137 está localizado na parte superior da representação. Dessa forma, vemos que o 137 representa o número de massa. Isso significa que a semelhança atômica entre eles é entre o número de massa. Isso significa que a alternativa correta é a alternativa B. Eles são isóbaros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.